Bom, então vamos lá começar com a aula 2. Nós vamos continuar com a análise em frequência. Ora, se vocês se recordam, na última aula falámos no erro de leakage. E o erro de leakage ocorre quando não temos quando o nosso sinal não está todo dentro da janela de aquisição. Eu tenho aqui um exemplo em que temos aqui uma onda amortecida, que é esta encarnada. É como se tivesse sido o resultado de um teste do impacto. Ou seja, quando nós damos um impacto, a estrutura vibra à sua frequência natural, e que vocês aqui estão a ver, esta vibração em encarnado é uma vibração amortecida. Digamos, isto é a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade, que está aqui definido. Uma massa de 2 kg, um amortecimento de 5 newtons por metro e uma rigidez de 1000 newtons por metro. Com estas condições iniciais, deslocamento inicial de 0, o deslocamento inicial de 0,01, velocidade inicial de 0. Depois temos aqui o cálculo da frequência natural, fator de amortecimento, frequência natural amortecida, e aqui está a resposta, que é esta curva encarnado. Ora, nós estamos a ver que esta curva encarnado não vai a zero dentro do tempo de aquisição. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que vamos ter leakage. E eu quero ver isto melhor. Deixa-me cá pôr isto noutra escala. Não está a dar aquilo que eu quero. Vamos fazer assim. Pronto. Vejam, eu agora exagerei. Portanto, imaginem que isto era um teste de impacto. Ora, o teste de impacto, o que é que acontece? Durante determinado tempo o sistema está parado. Quando eu dou um impacto, o sistema responde e, por exemplo, respondeu desta maneira que aqui está. Portanto, no tempo de aquisição, nós temos aqui, de um lado, aqui está 0, mas aqui o sistema não foi até 0, a resposta não foi até 0. Ora, o efeito disso é na frequência, é isto que vocês aqui estão a ver. É a curva a vermelho. Eu vou pôr, olhem para aqui, está aqui. Estão a ver o espectro de frequência? O espectro de frequência fica com este aspecto. Se eu pusesse aqui numa outra escala, vejam estas oscilações que aparecem aqui no espectro. Isto é o efeito do leakage. Ora, nós podemos reduzir o leakage de que maneira? Aplicando, neste caso, uma janela exponencial. O que é que a janela exponencial vai fazer? Vai levar a zero a extremidade aqui da resposta, que é esta curva que está aqui a azul. Eu vou pô-la de maneira que se veja melhor. Que eu chamei XE. E como vocês veem, ela está a ser atenuada de maneira que aqui no fim já esteja no zero. A janela exponencial é conseguida multiplicando o nosso sinal, está aqui XI, nosso sinal é XI, por uma exponencial negativa. É levantado a menos 1 sobre A vezes o tempo.
E desta maneira, o que é que se consegue fazer? O que se consegue é que o nosso espectro de frequência, portanto o espectro agora, o XE, que é o espectro do nosso sinal depois de passar pela janela exponencial, vai dar isto que aqui está. Veem que tem muito melhor aspecto. Ainda podemos levar isto mais a zero. E portanto isto vai ficando mais lisinho, portanto com melhor aspecto. Portanto, este é o exemplo. Eu tinha-vos mostrado na outra aula, na última aula mostrei-vos a janela Hanning, agora estou-vos a mostrar a janela exponencial, que é aplicada em testes de impacto. O que eu estou aqui a mostrar-vos, esta resposta encarnado, simula um teste de impacto. Porque é a resposta livre após o sistema ter sido perturbado. O sistema aqui ainda não foi perturbado e agora foi perturbado e responde desta maneira. É como se fosse um teste de impacto. Este tempo aqui eu posso alterá-lo, posso passá-lo, posso pô-lo um bocadinho mais curto, mas continuamos a ter o aliasing. O leakage. Ok? Como veem, ficou muito melhor. Agora, vamos imaginar que íamos mesmo fazer um teste de impacto. Portanto, eu aqui eu pus o meu sistema a vibrar entrando com umas condições iniciais a partir de um determinado instante no tempo. Vamos agora fazer mesmo um teste de impacto. Por isso eu vou buscar aqui o Working Model e temos aqui a nossa estrutura. Esta agora aqui não interessa, eu esta aqui até vou apagar, porque ela agora não interessa para nada. Temos aqui a nossa estrutura e eu vou aplicar aqui neste ponto uma força impulsiva. Vai ser um impacto que cessa imediatamente. Vejam. Pronto. Durante algum tempo o impacto não se fez sentir, depois houve um impacto e a estrutura respondeu. Eu também vou apagar isto aqui, que também não interessa para nada. Não vos fazer confusão. Vou repetir. Dei um impacto. É assim que a gente faz um inside impact. Para que é que serve um inside impact? Serve para medir as frequências naturais do nosso sistema, ou da nossa estrutura. O que é que eu vou fazer agora? Vou exportar o sinal no tempo. Vou exportar o sinal no tempo para este ficheiro, dados. Vou exportar 512 leituras, portanto, de 0 a 511 são 512. Vou exportar. Está aqui o tempo a decorrer. E vou agora chamar o matcad e vou ler esses dados. Importei os dados aqui para uma variável x, mas eu tenho aqui uma variável x e aqui também tenho a variável x. Daí que esta aqui vou mudar-lhe o nome. E agora só tenho uma variável x, que é a que está aqui a aparecer. A azul, portanto, não se esqueçam que a curva encarnado é a minha resposta sem ser sujeita a janela nenhuma. E a que está aqui a azul é sujeita à janela exponencial. Portanto, como vocês estão a ver, a azul aqui já é zero. Portanto, é zero antes e zero depois, o que vai reduzir o leakage. A encarnada tem o leakage todo porque ela não vai a zero aqui aqui no fim. Vamos ver o aspecto disso. Ora, aqui estão os dois espectros. E como vocês veem, o azul é um bocadinho mais liso que o encarnado. E aqui estão os dois em separado. Este é sem janela, este é com janela. E nós estamos a ver que este aqui é mais liso. E vocês dizem, mas porquê é que me interessa se é mais liso ou menos liso? Bom,
Interessa porque às vezes a gente pode não estar a identificar uma frequência exatamente por ela estar ali no meio daquele lixo todo. Se vocês repararem, o nosso sistema é um sistema que se aproxima muito de um sistema de 3 graus de liberdade. Se considerarmos que temos aqui estas 3 massas, portanto, deve ser fácil nós citarmos aqui as 3 primeiras frequências naturais. Temos aqui 3 massas, vamos ter 3 frequências naturais. Mas já estamos a ter uma dificuldade, é que só nos aparecem 2. Só nos estão a aparecer 2. Não nos está a aparecer a terceira. Isso pode ter a ver com 2 coisas. Primeiro, eu posso não estar a dar energia suficiente à minha estrutura e não estou a conseguir excitar uma frequência que está mais à direita no espectro, que é uma causa muito altamente provável. Ou posso estar a excitar a minha estrutura num nodo do modo correspondente a essa frequência natural. Vamos aqui, eu estou a excitar aqui em cima. Normalmente, se excitar na extremidade de uma estrutura é bom, porque dificilmente ela tem nodos. O que é que eu vou fazer agora? Vou seguir a ideia de não estar a dar energia suficiente. Então eu vou aumentar a força que estou a aplicar. Eu estou a aplicar uma força de 30 newtons. Está aqui. Isto diz que se o tempo estiver entre 0,3 e 0,32, então a força são 30 newtons. Se não, são 0 newtons. Portanto, entre 0,3 e 0,32, a força vai ter o valor de 30 newtons. E fora disso é 0. Cá está. Estou a representar a simular um impacto. Eu vou aumentar a minha força para 80 newtons. E vamos fazer outra vez o teste do impacto. E vamos exportar. Vamos exportar. E vamos ver o que é que obtivemos. Agora que batemos com bastante mais força. Vamos então atualizar aqui. Vamos atualizar os dados. E nós já estamos a ver que aqui não desaparece nada. Quando vamos a ter só 2 frequências naturais. Mas ali já não é assim. Portanto, o facto de nós termos reduzido o leakage permitiu identificar-nos aqui uma terceira frequência natural. Vocês ainda não acreditam que está ali uma terceira frequência natural. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o ponto de aplicação da força. Então, vamos pegar aqui na força e vamos colocá-la, por exemplo, aqui. Pode ser? E vamos fazer o teste do impacto. Mudamos o ponto de aplicação. A gente deve sempre fazer isto. Porque nunca sabe se estamos a excitar, digamos, a aplicar em algum nodo. Vamos exportar. Ok? E agora vamos atualizar. De facto havia alguma dificuldade porque estávamos a aplicar num ponto próximo de um nódo, daquele modo. Mas agora já aplicámos num ponto que não é nódo nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira frequência natural. Ou seja, os nodos não são das frequências, é dos modos respectivos. Não é? Ok? Portanto, já identificámos as 3 frequências naturais que esperávamos identificar. Este exemplo que eu aqui vos mostrei serviu para vocês se aperceberem
de 2 ou 3 coisas. A primeira serviu para vocês perceberem que o leakage pode ser reduzido usando a janela apropriada. A segunda coisa, este exemplo serviu para vos mostrar o que era um teste do impacto. E que, de facto, o teste do impacto permite obter as frequências naturais da estrutura. E a terceira também serviu para vocês terem uma noção de que não é à primeira que a gente obtém resultados corretos. Temos que ter em conta como é que as estruturas se comportam. Temos que saber que há nodos e temos que saber que as frequências, para serem excitadas, temos que dar à estrutura a energia necessária. Quanto maiores são as frequências naturais, maior a energia necessária, maior é a martelada. Isto, brincando um bocadinho. Maior é o impacto que temos que dar à estrutura. Está bom? A gente há de voltar a falar do teste de impacto, que é um teste muito importante, para vocês saberem qual é a melhor técnica para se fazer um teste de impacto. Então, queria-vos recordar que o leakage é um erro em que nos dá a informação de amplitude errada. Está bem? O leakage é um erro que nos dá a informação de amplitude errada. Muito relacionado com o leakage está o erro do Picket Fence Effect. Estão a ouvir? Muito relacionado com o erro do leakage está o Picket Fence Effect. O que é o Picket Fence Effect? O Picket Fence Effect tem a ver com isto. Eu vou criar aqui um novo exemplo. Em que eu vou pôr uma aquisição de 1024 pontos, um tempo de 3 segundos. Ora, isto dá uma frequência de amostragem de N sobre T de 341.23 Hz, uma resolução no tempo de T sobre N e, portanto, 2.9 milissegundos. Eu agora vou criar aqui um índice I vai de 0 até N-1 e vou inventar um sinal, vou simular um sinal, X índice I, vai ser um sinal harmónico. Isto vai servir para a gente perceber a ideia do Picket Fence Effect, que vai ser 5 vezes cosseno de 2 vezes π vezes 20 vezes I vezes dt mais 1 radiano. Pronto. Acabei de simular um sinal harmónico. Vamos ver isto no tempo. I vezes dt, que é para dar segundos, e aqui x índice I. Estamos a ver que é um sinal harmónico, sem dúvida. E o que é que nós esperamos? Que o meu espectro me diga que este sinal tem uma frequência de 20 e uma amplitude de 5. É isso que a gente espera. Então, o espectro é x igual a FFT x pequeno. Vamos criar um novo índice que é K, que vai de 0 até, portanto, um índice para a frequência, vai de 0 até ao último valor do vetor x grande, do vetor dos números complexos, que depois nos vai permitir obter o sinal em frequência. E agora, aqui vamos pôr K vezes 1 sobre T para termos Hertz. E aqui já vocês sabem que é x grande índice K em módulo vezes 2, bem se recordam na última aula. E temos aqui o nosso espectro com uma componente. Eu vou pôr este espectro em um espectro de barras, portanto, em vez de linhas, vou pôr barras. E, aparentemente, o meu espectro dá-me um valor exato. Como vocês veem, trace, aqui em cima, dá frequência 20, amplitude pico 5. Portanto, não houve problema. Portanto, aqui não houve leakage. Porquê que não houve leakage? Porque este sinal tem um número de ciclos completo dentro aqui do tempo de aquisição. Tem um número de ciclos completo. Se eu agora
se eu agora em vez deste sinal ter 20 Hz, se ele tivesse 20.1 Hz, vejam o que é que acontece. Temos leakage. E temos que esta amplitude, portanto, cá está, é o leakage, a amplitude é mais pequena, aparecem uma série de componentes falsas e vejam uma outra coisa. Qual é a frequência? 20 Hz. Não me diz que é 21 Hz. Ou que é 20,1. Diz-me que é 20 Hz. Aliás, qual é a frequência seguinte? 20,33. Portanto, não existe um 20,1. Porquê? Porque se o tempo é 3, 1 sobre t é 0,83. Ou seja, o nosso espectro, a primeira linha de frequência está no 0,33, a segunda no 0,66 e por aí adiante. Portanto, não há uma representação exata desta frequência. Ora, é este erro de nós pensarmos que a nossa frequência é 20 Hz, quando na verdade ela é 20,1, é este erro na leitura da frequência, na identificação da frequência, este erro é conhecido por Picket Fence Effect. Picket Fence Effect. Este nome, o Picket Fence, é uma cerca, ou seja, tábuas, estão a ver, uma cerca feita por tábuas, efeito de cerca. Se vocês imaginarem um jardim e ele rodeado por uma cerca feita com tábuas, nós só conseguimos ver o que está entre as tábuas, porque as tábuas não nos deixam ver o resto. Ora, imaginem que o que está entre as tábuas é como se fosse a nossa linha de frequência, as nossas linhas de frequência do espectro. Ou seja, o nosso espectro tem 0,33, 0,66 e por aí dentro. Portanto, tudo o que coincidisse com essas linhas, a gente via perfeitamente. O que não está nessas linhas, a gente já não vê bem. Tá bom? A ideia vem daí, do termo Picket Fence Effect. Mas ficam a saber, então, que o Picket Fence Effect é um erro na leitura da frequência. Claro que este erro pode-se resolver como adquirindo outra vez, mas com uma resolução maior. O que é isso, a resolução maior? É o intervalo de frequência mais pequenino. Portanto, em vez de ser 0,33, podíamos fazer com uma resolução de 0,1 Hz. Para aumentar a resolução, o que temos é que aumentar o tempo. E esse é o problema. Quando nós queremos maior discriminação em frequência, quando nós queremos maior resolução em frequência, a gente precisa de mais tempo de aquisição. Ora, mais tempo de aquisição significa mais tempo de trabalho. E, portanto, temos que escolher uma situação intermédia. Queremos mais resolução, precisamos de mais tempo de aquisição. Também queria agora falar-vos, ou voltar a falar do aliasing. Vocês recordam-se na última aula que eu disse que o aliasing era quando nós confundíamos uma frequência mais alta com uma mais baixa. Ou seja, se no nosso sinal houver alguma frequência superior a metade da frequência da amostragem, essa frequência pode cair no nosso espectro com um valor completamente diferente do que é na realidade. Recordam-se de eu ter falado do erro de aliasing. Ora, o erro de aliasing, eu na última aula eu expliquei-vos que se resolvia colocando um filtro de passa baixa. Portanto, colocava-se um filtro de passa baixa, para quê? Um filtro de passa baixa sintonizado na frequência, na metade da frequência da amostragem. Portanto, a frequência, metade da frequência da amostragem, será a frequência máxima do nosso espectro. Eu vou-vos mostrar aqui no quadro.
para vocês se recordarem, eu vou mostrar aqui. Ora, vejam isto aqui. Se isto for um espectro, e se as minhas frequências eram estas, se eu tiver uma frequência de amostragem FA, a frequência máxima do espectro será FA sobre 2. Porquê que é FA sobre 2? Reparem, FA é igual a N sobre T. A frequência de amostragem é N sobre T. Qual é que é a última frequência do nosso espectro FFT? Lembram-se do vetor de números complexos. Só a primeira metade chegava para nós identificarmos as harmónicas presentes no sinal. A primeira metade, ou seja, N sobre 2. Eu vou-vos recordar. Sinal no tempo com N leituras. Quando passamos para a frequência, quando aplicamos a transformada de Fourier, nós vamos obter um vetor de números complexos, também com N elementos. Mas depois, quando observamos o interior desse vetor, verificamos que a segunda metade eram conjugados da primeira metade. Portanto, a gente só precisa da primeira metade. Portanto, só precisamos de N sobre 2 números complexos. Eles identificam todas as harmónicas presentes no sinal. Ora, então, a frequência máxima vai ser N sobre 2, nós vamos ter N sobre 2 números complexos, vezes 1 sobre T. Porquê vezes 1 sobre T? Porque se o T é o tempo de aquisição, a frequência mais pequena com esse tempo de aquisição a gente consegue identificar é a frequência 1 sobre T. Será a primeira linha do nosso espectro, 1 sobre T. A segunda linha do nosso espectro é 2 sobre T, a terceira 3 sobre T e por aí adiante até N sobre 2 vezes 1 sobre T. Esta é a frequência máxima. Muito bem. Ora, o teorema de Nyquist diz que qualquer frequência acima de metade da frequência da amostragem será mal identificada. Ou seja, esta aqui, que iria aqui deste lado. Esta distância passaria para aqui. E nós pensaríamos que tinha este valor, quando afinal tem aquele valor. Muito bem, então como é que isto se resolve? Isto resolve-se aplicando um filtro anti-aliasing. E o filtro anti-aliasing funciona assim. Multiplica por 1 tudo isto e multiplica por 0 o que estava ali. Significa que nada disto vai ser adquirido. Estas frequências não vão ser adquiridas. Como não vão ser medidas, elas depois não vão aparecer de forma errada no espectro de frequência. Até aqui tudo bem. Só que agora há um problema. É que os filtros não são assim tão perfeitos. Os filtros são assim. Tem aqui uma coisa chamada efeito de roll-off. Efeito de roll-off. O efeito roll-off significa que nas extremidades do filtro há uma atenuação. Ora, como isto é um filtro que passa baixa, a atenuação está aqui em cima. O que é que isto faz? Isto faz com que todas as componentes do nosso espectro, que em termos de frequência são bem identificadas, vão aparecer mal em termos de amplitude. Ou seja, aquela frequência ali, que estaria certa no nosso espectro, aparece com uma amplitude aqui mais pequena, que vai ser atenuada. Ora, como isto é um erro, e é uma informação errada para o utilizador, o que é que se faz? Só se mostra o espectro até aqui. Ora, este até aqui significa que nós vamos apresentar N sobre 2.56 linhas, em vez de N sobre 2 linhas. E este N sobre 2.56 vezes 1 sobre T vai dar a nova frequência máxima do espectro. É por isso que os nossos espectros têm
um número de linhas característico. Vamos lá ver. Vamos lá ver o seguinte. Eu já vos tinha dito que o número de pontos que se adquire no sinal do tempo devem ser, é aconselhável que sejam uma potência de 2. Isto porque a transformada de Fourier, ou especialmente a transformada de esquerda de Fourier, trabalha melhor funciona melhor se o número de elementos do vetor tempo for uma potência de 2. Ora, quais são valores de potências de 2? 512, 1024, 2048, 4096. Estamos a ver aqui vários números, potências de 2, que são números que é vulgar encontrarmos na aquisição do sinal no tempo. Portanto, o n costuma ter estes valores. Ora, o vetor números complexos que resulta da transformada de Fourier terá um n igual. Mas, como a segunda metade são conjugados, nós só vamos ter n sobre 2 valores. Ora, n sobre 2 vai dar aqui 256, 512, 1024, 2048. Mas nós só vamos mostrar não n sobre 2 linhas, mas n sobre 2,56 linhas. Ora, se vocês dividirem n sobre 2,56, em vez de termos 512, vamos ter 200, 400, 800, 1600 e por aí adiante. Daí que, nas características dos analisadores de vibrações que vocês encontram no mercado, há lá uma característica chamada número de linhas do espectro, que é muito importante, porque espectros, quanto maior for o número de linhas do espectro, melhor. Significa que vamos ter maior resolução. E os números que vocês encontram são números deste tipo. 400 linhas, 800 linhas, 1600, 3200, 32.000, 64.000, estão a ver? São números destes que vocês encontram. Por aí vocês sabem logo que de facto aqueles analisadores têm filtro anti-aliasing. Não há a menor dúvida. Eu queria que vocês agora fizessem rapidamente aí as continhas para o seguinte problema. Então, se nós introduzirmos no nosso analisador que a frequência máxima é igual a 400 Hz e que o tempo de aquisição é igual a 2 segundos, eu pergunto-vos qual é o número de, quantos pontos é que foram adquiridos ou que serão adquiridos, qual é o tempo de aquisição, eu quero que vocês me digam qual é que é o n, ou seja, quantos pontos é que vão ser lidos, qual é o tempo de aquisição, qual é a resolução do tempo, qual é a resolução da frequência e qual é a frequência da amostragem. O quê? O tempo de aquisição já é dado, portanto, então o t é igual a 2. Então, vamos lá fazer as continhas rapidamente. Então, o que é que a gente sabe? A frequência da amostragem é igual a quê? A frequência máxima é igual a quê? F máximo é igual a quê? O que é igual à frequência máxima? É igual a n a dividir por 2,56
vezes 1 sobre t. Então, se temos aqui 400, se temos o t de 2, já temos o n. Então, n, estamos aqui, symbolics, variável, solve, n será igual a 2048. Já temos o n. (2048). Qual é que é a resolução no tempo? Então, dt é igual a quê? A resolução no tempo é igual a quê? A tempo a dividir pelo número de pontos. Ou seja, é igual a 9.766 vezes 10 levantado a menos 4 segundos. E a resolução em frequência é igual a quê? É igual a 1 sobre t. A resolução em frequência, que é o espaçamento entre as linhas de frequência, é igual a 0,5 Hz. E a frequência da amostragem é igual a quê? A n sobre t, ou seja, é igual a 1024 Hz. Então, o nosso filtro anti-aliasing está a ser sintonizado para que frequência? Para a frequência de 512 Hz, para metade da frequência de amostragem. Está bem? O filtro anti-aliasing está sintonizado para que frequência? Qual é a frequência de referência do filtro anti-aliasing? É um filtro passa-baixa. Logo que você passa-baixa, a referência há de ser a frequência máxima. Portanto, é metade da frequência de amostragem, 512 Hz. Portanto, nesta aquisição, nós vamos medir até que frequência? Qual vai ser a frequência máxima? 400 Hz. Porque não vamos medir, podíamos medir até 512 Hz, que era metade da frequência de amostragem. Mas só vamos apresentar até aos 400 Hz, porque as outras frequências vão ter as amplitudes atenuadas. Para além do metade, indução afetada. Exatamente. Agora, qual é que é o número de linhas do nosso espectro? O número de linhas do espectro. Deste espectro. O número de linhas. O número de linhas é igual a quê? O número de linhas deste espectro. O n? Não. Ali o 400 é a frequência máxima. O número de linhas é o quê? É o n a dividir por 2.56. É o número de linhas. Normalmente seria n sobre 2. Porque cada linha corresponde a um número complexo. Mas, ou seja, neste caso, são 800 linhas. Está compreendido, não está? Agora, então rapidamente façam outro exemplo. Se a frequência de amostragem for 512 Hz e a frequência máxima 800 Hz, quais são os valores da nossa aquisição? Quais são os valores que vocês conseguem identificar? Frequência de amostragem 512 Hz, frequência máxima 800 Hz. Calculem lá todos aqueles valores que tivemos a falar. Então olhe lá para as fórmulas. Não dá, vai dar para tudo. Tem que ser, né? Não vamos a fazer outra vez a mesma coisa. Hã? Falta um dado? Não, isso é porque... Falta um dado como? Eu disse, frequência de amostragem 512 Hz, frequência máxima 800 Hz. Porquê que está a dizer que falta? Eu estou a dar dois valores. Porquê que está a dizer que falta um dado? Falta o tempo? Não, mas eu não quero dar o tempo, dei estes dois valores.
Sim, mas veja lá. Faça lá isso. Não é possível. Portanto, já concluíram que nem todos os pares de valores podem ser possíveis. Neste caso, foi um disparate aquilo que eu vos dei. É impossível. É só para vocês pensarem que as coisas não são assim à toa. Portanto, a gente precisa sempre de dois valores para ter tudo identificado numa aquisição, mas esses dois valores têm que ser digamos, compatíveis. Muito bem. Agora, eu queria-vos falar de uma outra coisa. Vocês recordam-se de eu ter dito o que era o valor RMS. O que é o valor RMS de um sinal? É a raiz quadrada da média dos quadrados. Raiz quadrada da média dos quadrados. Então vamos calcular o RMS deste sinal que nós estamos aqui a ver. Então o RMS é raiz quadrada do somatório dos quadrados a dividir por n. Vamos ver quando é que isto dá. Dá 3.531. 3.531. Se vocês se recordam, o valor RMS de um sinal harmónico é um caso particular. Ou seja, o que é que nós sabemos do RMS de um sinal harmónico? Reparem, isto que está aqui é a definição de RMS. Isto é a definição de RMS. Mas nós sabemos que quando o sinal é harmónico, se verifica uma determinada relação. Qual é essa relação? Eu vou escrever aqui. Verifica-se que o RMS de um sinal harmónico é igual a 0.707 do valor de pico. Isto está demonstrado nos apontamentos de análise em frequência da unidade curricular Ruído e Vibrações. Isto lá foi explicado e foi demonstrado. Se vocês quiserem, podem consultar esses apontamentos e verem a demonstração. E também sabem isto, vocês também sabem isto de eletrotecnia. Portanto, o valor RMS de um sinal harmónico tem uma relação com o valor de pico. E essa relação está aí escrita. O RMS é 0,707 do pico. Ou então, de toda maneira, o RMS é a raiz de 2 sobre 2 do valor de pico. Então vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se é verdade. Qual é o valor de pico? É 5. Então, 5 vezes 0.707 igual a 3.535. É aproximadamente igual. É claro que este valor que está aqui vai ser cada vez mais próximo do valor exato quanto mais pontos eu usar aqui no meu cálculo. Aqui dá um valor aproximado. Imagina que eu, por exemplo, só usava os primeiros 10 pontos. Isso era muito pouquinho. Portanto, a tendência vai ser chegar a este valor, que este é o valor exato. 0,707 do valor de pico. Muito bem. Também está demonstrado na análise em frequência da unidade curricular de ruído e vibrações
também está demonstrado que o RMS do nosso sinal a partir do espectro de frequência, o RMS a partir do espectro de frequência, é calculado segundo a seguinte expressão: RMS é igual à raiz quadrada do somatório em K de x das amplitudes xk, portanto, das amplitudes de pico, assim, destas amplitudes que estão aqui, ao quadrado, tudo isto a dividir por 2. Ou seja, a diferença para aquele é que ali é dividir por n, aqui é dividir por 2. É claro que isto que está aqui é outra representação do mesmo sinal, não é? Como já disse, o espectro de frequência é uma outra representação do nosso sinal no tempo. Este RMS deveria ser igual àquele, porque o sinal é o mesmo, só que isto aqui é a partir da frequência, ali é a partir do tempo. E dá, como se esperava, 3.531. Se eu puser aqui mais casas decimais, para mais, vamos ver que a determinada altura começam a ser diferentes. E porquê é que eles são diferentes? É que na verdade eles não são rigorosamente iguais. São diferentes porque quando passamos daqui para aqui há líquidos. E portanto isto é um erro que é introduzido e portanto vamos estar a calcular algo sobre, vamos estar a calcular um valor sobre um sinal que já está detropado. Portanto, o RMS no domínio da frequência não é a forma mais rigorosa de calcular o RMS. O que é que eu vos quero dizer com isto? Se vocês puderem optar entre calcular o RMS de um sinal no domínio do tempo ou no domínio da frequência, vocês devem sempre escolher no domínio do tempo. Sempre. Mas se vocês não tiverem o sinal no tempo, por uma razão o perderam, e tiverem o espectro de frequência, vocês conseguem calcular o RMS do sinal, aplicando esta expressão, que se quiserem saber qual é a justificação matemática para esta expressão, podem consultar os apontamentos de ruído e vibrações, cujo título são Análise em Frequência. Tá bom? Então, eu pergunto o seguinte: se o meu sinal for constituído por duas frequências, eu vou pôr aqui as duas frequências, esta mais esta aqui. E esta aqui vou pôr a 20, só para ser quantas certas. Portanto, um sinal que é constituído por uma frequência de 20 Hz e uma frequência de 25 Hz, a de 20 Hz com uma amplitude 5 e a de 25 Hz com uma amplitude 2. Qual é que é o RMS deste sinal? Vocês podiam pegavam no sinal e aplicavam esta fórmula, aplicavam a fórmula do RMS, somavam as amplitudes todas ao quadrado, dividiam por n e calculavam a raiz quadrada, ou então vocês já sabem calcular isto muito rapidamente. Então é simples, é a raiz quadrada de 5 ao quadrado sobre 2 mais 2 ao quadrado sobre 2 igual 3,8.
Quanto é que está aqui? 3,8. Portanto, se vocês souberem qual é o conteúdo em frequência do sinal, ou seja, se vocês viessem aqui, se vocês tivessem só isto e quisessem saber qual é que era o espectro de frequência, vocês vinham aqui ao espectro, desculpa, se quisessem saber qual é que é o RMS deste sinal, vocês vinham ao espectro, identificavam as harmónicas, as maiores, que as mais pequeninas podem desprezar, identificavam as maiores e era só aplicarem esta fórmula. Somavam os quadrados das amplitudes de pico, a dividir por 2 e a raiz quadrada disto. E obtinham um valor RMS. E agora, queria-vos colocar outra questão. Quero-vos colocar outra questão. Vamos supor que a nossa vibração é esta que aqui está. E foi medida em unidades de deslocamento. Supor que a vibração é esta, medida em unidades de deslocamento. Foi isto que nós medimos em unidades de deslocamento. E queremos calcular o RMS deste sinal. Vamos fazer uma coisa, mas senhores, também lá bem atenção. E queremos calcular o nível global. Queremos calcular exatamente isto, queremos calcular o nível global. A gente mediu isto em deslocamento. Já medimos, já não temos a máquina ao pé de nós. Nós medimos isto, estamos a ver que foi um espectro até aos 170 Hz, espectro até aos 170 Hz, e nós queremos calcular, queremos comparar esta vibração com a norma, com a ISO 10816. A gente sabe que a ISO 10816, o nível global é um valor filtrado entre 10 e 1000 Hz, em unidades de velocidade, em milímetros por segundo, e um valor RMS. É isto que é o nível global. Mas logo por azar a gente mediu em deslocamento. E medimos entre 0 e 170 Hz. Não aplicámos o filtro. Não sabíamos. E agora a pergunta que se põe é: será que a gente ainda vai a tempo de calcular o nível global? Bom, para calcularmos o nível global, tínhamos que filtrar o sinal entre 10 e 1000 Hz. Olhem para aqui, é possível filtrar o sinal entre 10 e 1000 Hz? Bom, filtrar o sinal entre 10 e 1000 Hz é olhar para aqui e deitar fora tudo o que está abaixo de 10, deitar fora tudo o que está abaixo, acima de 1000. Estamos a ver que há aqui duas componentes, uma a 20, outra a 25, estão dentro do intervalo, então é para serem consideradas. Ok. Então o filtro já está aplicado. Agora, isto está em unidades de velocidade? Não está. Que azar. Podemos mudar as unidades? Podemos mudar as unidades ou não? Qual é? Então, podemos mudar ou não? Podemos. Como é que a gente muda as unidades? Ah, sim senhora. Multiplicando a amplitude de pico, porque isto aqui é uma harmónica. Como é uma harmónica, eu posso mudar a unidade desta harmónica. Como? Qual é o pico? Tenho aqui o pico e vou multiplicar por 2πf. Porque quando eu passo a harmónica, uma harmónica em deslocamento, quando eu passo pela velocidade, a amplitude de pico passa a ser o deslocamento de pico vezes 2πf. Então, para eu passar isto para a velocidade, vou ter que multiplicar as minhas amplitudes vezes o quê? Vezes 2 vezes π vezes f. Ora, f é k vezes 1 sobre t. E agora, fazendo esta multiplicação por 2πf, eu já tenho isto em unidades de velocidade, que vai estar em metros por segundo. Muito bem, então já tenho isto em metros por segundo. Aqui os valores são exageradíssimos, que eu comecei ali com metros, não é?
Mas não faz mal, vocês isto não tem equivalente físico. Porque eu comecei aqui com metros, uma vibração de 5 metros Bom, mas então, não estamos a falar de máquinas, com certeza. Então isto já está em metros por segundo. Então eu já posso calcular o RMS. Qual é que é o RMS? É a raiz quadrada deste valor aqui, que é quanto? 628,32. Então, 628,32 ao quadrado sobre 2 mais o outro que está aqui, que é 314,16 ao quadrado sobre 2. Agora, como isto tem que ser, isto vai dar 496. Pronto, isto vai dar metros por segundo. Portanto, para ser milímetros por segundo, eu tenho que multiplicar isto por portanto, isto vai dar 4.967 vezes 10 elevado à quinta milímetros por segundo. Está correto? É ou não é verdade? E, portanto, seria este valor o nível global desta vibração. E que nós agora, agora é que podíamos ir à norma, verificar, portanto, consultar a norma com este valor. Neste caso, estamos a admitir que não iriam haver mais frequências naturais. Não, aqui não estamos a falar de coisas naturais. Isto foi uma vibração inventada. Aqui não estamos a falar de coisas naturais, não confunda. Eu aqui criei duas harmónicas só. Pronto, diga lá. Só depois é que tínhamos querido calcular o nível global. E só medimos até ao... Sim, eu não sei se haverá, como eu não medi as outras, eu não sei. Sim, obviamente, claro. Mas daquilo que eu medi, ainda posso fazer alguma coisa. Tem toda a razão. Se eu não medi até 1000, não sei se entre 170 e 1000 se haverá alguma componente. Não sei, mas o que eu quero dizer é que, com os dados que eu tenho, isto é o melhor que eu posso fazer. Compreenderam? Pronto. Vai por isso